Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, dando continuidade à nossa série de aulas para o sexto ano, hoje a gente vai falar um pouquinho de geometria. Eu vou falar aqui para vocês quais são os conceitos básicos, aquelas coisas que a gente precisa saber, principalmente de nomenclatura, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um ponto. É isso aqui. Tá vendo? Não? Então chama no zoom aí. Ponto, primeira coisa, ele é adimensional, não dá para você medir um ponto, ele pode ser microscópico ou você pode usar, por exemplo, o Sol como um ponto no céu. As estrelas, em geral, elas variam de tamanho, então eu posso olhar e falar assim, aquilo é um ponto. Sempre que a gente vai escrever um ponto, definido por letra maiúscula do alfabeto latino, que é o nosso. Então eu coloquei aqui, por exemplo, ponto P. Lembrando o seguinte, ó, aí a gente tem o conceito de reta. Ela é infinita para os dois lados, tá? Ela não tem origem e nem fim. Definida por no mínimo 2 pontos. E por que isso? Quando eu coloquei esse ponto P aqui, ó, eu mostrei que por um ponto só passam infinitas retas. Por isso que eu coloquei todas essas retas aqui, ó. Tá vendo? Definida por no mínimo 2 pontos. Se eu falar, ela passou por esses dois, aí eu sei qual é a posição que ela está. E por último, plano. Essa aqui é um pouquinho mais complicada de entender, porque o plano a gente vai entender só observando as coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, uma parede é um plano, o tampo de uma mesa é um plano, o teto, o chão. E toda vez que eu faço alguma coisa que saia de um plano para outro, por exemplo, se eu conseguisse fazer um desenho da parede para o chão, esse desenho seria tridimensional. Toda vez que sai de um plano o nosso desenho, ele é tridimensional. Depois, as retas, a gente pode classificar elas de algumas maneiras. Por exemplo, a gente viu reta mesmo, tá? E eu defino assim, eu utilizo essa setinha em cima aqui, das duas letras lá, dos dois pontos, certo? Então, isso aqui é a reta AB. Quando eu vou falar de uma semi-reta, aí ela tem origem, tá vendo? Para esse lado eu não pus setinha, porque ela não é infinita. Ela tem uma origem e passa por um outro ponto. Então, ela tem origem em A e passa pelo ponto B. Eu digo que é semi-reta AB e coloco a setinha apontando para a direita. Depois, se ela tivesse origem em B e passasse por A, presta atenção que eu não inverto a seta, ó. Eu troco a ordem das letras, tá? Essa seta é sempre para a direita. Beleza, então, ó, semi-reta BA. Essa aqui era AB, essa é BA, porque eu digo o primeiro ponto é a origem. E o segundo ponto é por onde ela passa. E depois segmento de reta, que é só um pedaço mesmo. Ela tem começo e fim. Isso aqui eu consigo medir. Segmento de reta não tem seta. Certo? Então, segmento de reta AB. Depois, nesses segmentos, eles podem ser consecutivos, colineares e congruentes. O que é isso? Consecutivo primeiro. Ó. Consecutivo é quando vem na sequência. Então, por exemplo, o segmento AB e o segmento BC vêm na sequência. Um está ligado no outro. A gente sabe isso toda vez que tiver um ponto coincidente. Tá? Se tem um ponto que pertence aos dois segmentos, eles são consecutivos. AB, BC, o ponto B está nos dois, então eles são consecutivos. Mesma coisa para BC, CD ou CD, DE. Todos esses são segmentos consecutivos. Mas se eu falar AB, CD, não é consecutivo. Por quê? Não tem ponto em comum, né? A gente tem uma falha aqui, esse pedaço não está ligado. Beleza, depois, colinear, segmentos que estão na mesma linha. Bom, se eu falar AB, BC, não está na mesma linha, né? A linha foi embora aqui, mas o segmento virou. Então, não é colinear. Agora, se eu falar BC, CD, eles estão colineares. Depois, congruente, são segmentos que têm o mesmo tamanho. Se eu falar AB, DE, eles têm o mesmo tamanho. Por que a gente não fala que são iguais? Porque em geometria a gente tem que levar em consideração a posição. Então, para eles serem iguais, eles teriam que estar sobrepostos, um em cima do outro. Como eles não estão sobrepostos, eu digo que eles são
congruentes, eles não são iguais, apesar de ter o mesmo tamanho. Como é que eu analiso? Se eu perguntar para você, AB em relação a DE, é consecutivo? Não. É colinear? Não. É congruente? Sim. Aqui eu coloquei alguns exemplos embaixo. Então, AB, BC, consecutivos e não colineares. Por quê? Então eu falo AB, BC está na sequência, tem o ponto coincidente, mas não está na mesma linha, consecutivo não colinear. Depois, eu peguei BC, CD, consecutivo colinear. Está um na sequência do outro e na mesma linha. E depois, AB, DE não são consecutivos, não colineares, mas são congruentes, eles têm o mesmo tamanho. Então aqui a gente teve as noções básicas do que a gente precisa saber em geometria. Tem que saber essas coisas aqui, porque tem muito exercício de geometria que vem com esses nomes, vai perguntar se é consecutivo, se não é, ou diz assim, sabendo que são consecutivos, sabendo que são colineares, e aí a gente precisa saber o que é, certo? Mais pra frente a gente estuda um pouquinho mais sobre isso. Se você gostou, curte a página aí, deixa seu like, indica para os colegas, compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde, beleza? Valeu!